capítulo de número 4, o benefício da dor. Quem aqui já sentiu dor? Quem aqui está sentindo dor agora? Quem já levantou com dor? Misericórdia, né, irmão? Tem dia que você acorda, aí você fala, é a coluna, é o bico de papagaio, é a hérnia de disco. Rapaz, é tanta dor que aparece. Será que a dor, o sofrimento tem benefício? O sofrimento entrou no mundo pelo pecado. Primeira coisa que nós temos que entender é que o sofrimento é resultado de um pecado. O homem não foi criado para sofrer. O sofrimento, a dor, ela é resultado direto do pecado. O pecado causou a dor. Se você prestar atenção, toda essa sorte de sofrimento, medo, ansiedade, que produz grandes sentimentos, por exemplo, humilhação, desprezo, destruição de um casamento, todas essas coisas podem causar uma grande dor e um grande sofrimento. Sofrimento abrange complexo de inferioridade, abrange a nossa mente, as emoções, o físico, o espírito. E interessante falar para você que Deus não te poupa da dor. E Deus não te poupa do sofrimento. Sabia? Deus livra em alguns casos, não é para sempre, não é direto, mas Deus não nos poupa de algumas dores. Já notou isso? Que Deus não poupa alguns sofrimentos. Ninguém quer, mas todos já enfrentaram ou todos ainda vão enfrentar em algum momento. E será que a dor, esse sofrimento tem benefício? Deus trabalha nas circunstâncias dolorosas. Na Bíblia nós podemos nos alegrar nas próprias tribulações. O apóstolo Tiago disse isso no capítulo 1. Ele disse que nós deveríamos nos alegrar na tribulação. Não é só experimentar a dor, ou seja, ser masoquista, achar que a dor é algo bom e fazer de conta que está tudo bem. Não é isso. Se alegrar com esse período de sofrimento é muito difícil, é uma chamada muito dura da Bíblia. Mas a gente pode olhar para esse texto que nós vamos ler agora e enxergar algumas verdades que são benefícios do sofrimento, são benefícios da dor. A Bíblia registra. A dor de tudo não é ruim não, a dor é um sinal que você tem algo para ser consultado. A dor sinaliza que você tem que cuidar, que se você não sente dor, o problema o problema silencioso pode ser muito mais grave do que aquele que dói. Então algumas dores nós precisamos sentir para tratar aquilo que está fazendo doer, seja na área espiritual ou física, mental, emocional. Em alguma área a gente tem que sentir a dor. E aí a gente aprende, recebe, colhe alguns benefícios da dor. Será que esse texto vai nos ensinar isso? Vamos ler primeira epístola de Pedro, capítulo 4, do verso 1 ao 11. Acompanhe comigo. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso da devassidão, os quais não de prestar conta àquele que é
competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. 7. Ora, a fim de todas as coisas está próximo, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, 12. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Amém. O texto é um texto muito claro. O apóstolo Pedro traz um entendimento de que o sofrimento que Cristo passou, a dor que Cristo passou e enfrentou, traz para nós um alívio direto no sentido da salvação, da restauração, da libertação, mas também traz um alívio para o nosso viver diário aqui na terra. Essa dor do sacrifício de Jesus na cruz trouxe um benefício direto, que é oferecer salvação a todos os pecadores, mas também trouxe benefícios em que nos consola, ou que nos conforta, ou que nos abençoa durante o período em que nós enfrentamos aqui também os nossos sofrimentos. Então, se você compreende isso, você vai viver melhor. Se você compreende que a dor que Cristo passou como modelo, como exemplo nosso, tem o seu benefício direto na minha salvação, na minha libertação desse mundo, e também tem o seu benefício no que tange a minha vida cristã. Quando eu enfrento minhas dores, Jesus não está alheio às minhas dores. Quando eu enfrento esses problemas, Jesus não virou as costas para meus problemas. Então, eu devo entender que a dor que sinto, eu preciso perceber que em algum momento vai gerar disso um benefício para mim. Eu preciso compreender e viver a vida cristã assim, porque senão eu vou ser um murmurador, um crente que reclama toda hora porque está doendo, um cristão que chora muito, que não aguenta e acha que Deus virou as costas, que Jesus não está olhando para você, porque você está sofrendo. Então você aprende uma coisa: sofrimento é coisa de cristão também. Os cristãos sofrem, mas e quais são os benefícios? Esse texto vai registrar alguns, e eu quero ser prático e mencionar alguns benefícios da dor, os benefícios do sofrimento. Primeiro, do verso 1 ao verso 3, nós vamos ver que todo sofrimento ou toda dor nos ajuda a vencer pecado. Você precisa entender que todo sofrimento que você passa te ajuda a ser mais santo. Ao cabo de todo o sofrimento que você enfrenta, você faz uma retrospectiva de todo o processo dolorido, e aquilo gera em você uma convicção de santidade. O texto vai dizer isso. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos, ou seja, vocês devem se armar também vós do mesmo pensamento.
pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Aleluia. Cristo sofreu na carne, e esse sofrimento fez com que ele deixasse o pecado. E você tem que se armar, você tem que se equipar desse mesmo pensamento que estava sobre Jesus, para você também deixar o pecado. É o que está escrito. Quando você entende que esse sofrimento seu pode gerar em você convicção de santidade, você fica armado contra o pecado e não cai. E entende que Deus permitiu você passar por esse processo, para você fazer uma leitura da vida errada que estava vivendo e deixar o pecado de lado e viver com Deus. E aí o sofrimento produziu em você uma consciência de santificação. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Vitória contra o pecado. O sofrimento nos leva a entender que as paixões da carne, prazeres do mundo não compensam. A dor vai levar você a entender. Você pode ver, irmão, que a pessoa está tudo bem, tudo na benção, e vai para lá e vem para cá, cheio de saúde. Caiu num sofrimento, numa dor, a primeira coisa que ele fala é: eu tenho que mudar de vida. Quantas pessoas caíram na real agora com a Covid-19? Que achava que não morria, né? Achava que era imorrível, né? Falar igual o presidente, imorrível. Ninguém aqui é imorrível, não, irmão. Não existe isso, não. Ninguém aqui está isento do sofrimento. O que nós devemos fazer é tirar desse sofrimento uma lição, para que eu possa me santificar. A maioria das pessoas, quando sofre muito, entra num processo de santificação, começa a apartar das coisas que não agradam a Deus e começa a alinhar. Por isso que tem gente que pensa que Deus usa esse método para tratar com as pessoas. Mas Deus não usa o sofrimento para tratar com gente rebelde. Não. São as dores da vida que nos ensina. É o processo do sofrimento que nos ensina a deixar o pecado de lado e viver uma vida santificada, deixar os prazeres. Você começa a sofrer, começa a doer, você vai falar: esse mundo não compensa mesmo não. E aí larga o mundo e vive para Cristo. Então eu posso assegurar que toda dor, todo sofrimento enfraquece a força do pecado. Mas o texto ainda nos direciona para uma outra verdade, um outro benefício da dor. A dor nos ajuda a testemunhar de Jesus. Veja o verso 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão. O apóstolo Pedro está dizendo: olha, vocês não devem entrar nessa onda do pecado, na devassidão dos homens, pois para este fim, verso 5, os quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também para mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam para o Espírito, segundo Deus. Então o sofrimento, toda essa dor, nos traz a compreensão da pregação do evangelho. E todo sofrimento, ele traz consigo um testemunho, irmão. Toda dor gera um testemunho. Você não vai entender no momento a morte de um ente querido. Você não vai entender, não vai compreender. Mas essa dor que você está passando agora vai, em algum momento da sua vida, gerar um grande testemunho para outras pessoas, para o louvor da glória de Deus. Você crê nisso? O sofrimento nos faz testemunhar. A dor nos faz testemunhar. Se você for olhar na Bíblia, Jó passou por um sofrimento estranho. Ninguém explicou para Jó. Jó, no mesmo dia que era o homem mais rico do Oriente, no outro já tinha perdido os filhos, o gado, as ovelhas, perdeu tudo. Mas não foi Deus que quis tomar aquilo de Jó, porque Deus era ruim, não, irmão. Jó era o homem íntegro, reto e temente a Deus. Se fosse olhar pelo merecimento, Jó não podia pegar uma doença nunca.
uma enfermidade nunca, perder os filhos de uma só vez nunca. Mas não é isso, é que essas coisas acontecem, e quando elas acontecem, muitas delas servem para o testemunho do louvor da glória de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas, Romanos 8, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra aquele acidente que você sofreu? Lembra aquela cirurgia que você passou? Lembra a morte de um parente, o tanto que você chorou? Mas hoje você está munido de um grande testemunho aqui. E se eu chamar duas ou três pessoas aqui para contar um testemunho de uma dor muito profunda que você passou e que você achava que não venceria, hoje você já ultrapassou, já venceu, Deus te deu vitória e você consegue contar e edificar a fé dos outros. Então a dor vai te dar um testemunho para o louvor da glória de Deus. Esse tempo de sofrimento que o Brasil está passando vai servir para testemunhar o que Deus vai fazer nessa nação. Quantos crê nisso? Diga glória a Deus. Você achava que não superava a morte de sua mãe, você achava que não superava a morte do seu pai, você achava que não superava e até nem superou, porque às vezes morreu gente agora nessa pandemia próximo a você. Mas você vai superar, e além de superar, Deus vai te dar um grande testemunho para você ser um instrumento de Deus, porque um dos benefícios da dor é o testemunho que Deus te dá. Aleluia, você pode glorificar o Senhor. Jó se levantou das cinzas e Jó disse assim, depois de toda a tragédia, de toda a notícia que trouxeram para Jó, Jó disse, ele glorificou o Senhor e disse, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Testemunhou do nome de Deus em meio ao sofrimento. Jó disse assim, olha, Jó deu uma ferida tão grande no corpo dele que ele pegava um caco de telha e coçava, arrancava as carnes assim, num canto encostado. E ele disse assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu não sei qual é a luta que tu tens enfrentado, irmão, irmã. Eu não sei aí qual é o ambiente, como está a sua mente hoje, como está a sua vida espiritual, financeira, conjugal. Eu não sei o que passa aí agora no seu coração, mas eu estou como profeta de Deus. Essa dor que você está sentindo hoje, ela se transformará. Levanta a mão para você pegar essa palavra. Ela se transformará em um poderoso testemunho na sua vida para a glória de Deus. Aquele que crê, diga amém. A dor ainda tem um outro benefício nesse texto. Ele nos sensibiliza para com o próximo. O verso de número 7 vai dizer assim, acompanha comigo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Verso 9, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus nos deu um dom, irmãos, para servir, e o propósito é abençoar e edificar o povo de Deus. Deus nos deu um dom. Esse dom é de ser dispenseiros. Aleluia. Você é um bom dispenseiro? Você serve os irmãos com alegria? Você é hospitaleiro? Você recebe bem as pessoas? Você é hospitaleiro? Irmão, está na hora de ser hospitaleiro. Atender bem as pessoas, ser educado. Para de ser mal educado. Você só é educado com algumas pessoas que te convêm. O restante você não trata bem, você é mal-humorado. Esse texto aqui dá uma aula, irmão. E a dor nos faz entender, através das orações, critérios, sobriedade. O amor, a Bíblia diz aqui que cobre multidão de pecados. Seja mutuamente hospitaleiros. Aleluia.
Então a dor vai trazer um benefício e vai te tornar, vai te fazer hospitaleiro. Vai fazer de você servo. Essa é a verdade. O sofrimento ou a dor nos torna mais servos. Mais servos. Você vai aprender a servir. Sabe por que você vai aprender a servir? Porque no seu sofrimento você vai ser servido. Quando nós passamos por algum sofrimento, irmão, muitas pessoas são levantadas para nos ajudar. Então o sofrimento causa uma comoção. O sofrimento nos leva, aguça a nossa generosidade, traz uma comoção. Você percebeu na Covid-19, essas tarefas humanitárias, carretas de alimentos, auxílios, pessoas, igrejas, instituições, ONGs trabalhando. Por quê? Porque o sofrimento nos torna, nos sensibiliza para com o próximo. Em quarto lugar, o sofrimento nos torna mais servo. Verso número 11. Se alguém fale de acordo com o dom. Já disse aqui agora, Deus nos deu esse dom. E por último, eu quero meditar com os irmãos no verso 12 e no verso 13, que é uma verdade, que o sofrimento e a dor nem sempre é para a morte, mas é para nos provar. Nem sempre a dor é para a morte. Às vezes é para nos provar. O texto está dizendo assim no verso de número 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Todo esse fogo cruzado, ardente, de luta, de dor, é provação. O apóstolo Pedro está dizendo: não estranhem esse momento crítico não, porque isso aí foi destinado para provar vocês. Não estranhe o fogo ardente, porque isso é uma prova. Isso é uma prova que Deus está enviando para vocês, mas não é para a morte. O texto está dizendo assim: destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, oh aleluia, alegrai-vos. 13, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Irmão, não tem jeito de não sofrer não, mas a dor tem benefício. Vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Então, pensando sobre que esse sofrimento às vezes é para nos provar e não para nos destruir, o fogo do sofrimento destrói a escória, mas purifica o metal. O metal era derretido para ser purificado e eliminar os elementos estranhos. Sabe, irmãos, nós temos elementos estranhos em nós, e de vez em quando vem o fogo da prova para expurgar os elementos estranhos, metais pesados que estão em nós. Os metais pesados só saem com fogo. Os elementos estranhos só saem na provação. Então não estranhe o fogo ardente. Não estranhe, porque isso é para provar você. Alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Quem me entende aí, diga glória a Deus. Alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Esse aqui eu chamo de processo do refinamento. Isso é o refinamento de Deus. Eu tive dando uma lida pouco sobre o refino, o processo das refinarias de petróleo. E olha que interessante. O refino é realizado
É lógico que isso aqui é de forma simples e básica. Não sou nenhum especialista, apenas li, achei interessante e vou falar para você. O refinamento, ou seja, o refino do petróleo, ele se dá em 3 etapas básicas: destilação, conversão e tratamentos finais. É 3 etapas do petróleo: destilação, conversão e tratamentos finais. Na destilação fracionada, o óleo bruto é aquecido de acordo com a temperatura, e eles são separados em frações. Esse processo chama processo de destilação. Pega o óleo bruto e fraciona. Na conversão, as frações mais pesadas do petróleo são transformadas em moléculas de maior valor agregado. Eu explico. Isso vai tirar o peso do óleo bruto e vai refinando e deixando leve para o uso de acordo com o que se exige o mercado. Então ele na conversão ele larga essas frações mais pesadas do petróleo e são transformadas em moléculas de um valor maior agregado. Nisso ele vai aumentando o volume, a quantidade. E aí existem os tratamentos finais, e nesse processo de tratamentos finais, as substâncias presentes no petróleo, por exemplo, como enxofre, nitrogênio, oxigênio, metais pesados, passa por um processo de craqueamento térmico, é no calor. Esse craqueamento térmico é um processo de grande versatilidade e de elevada rentabilidade. Se ele não passar por esse processo de tratamento finais, não rende e não atende a demanda. Então o petróleo se torna, com esse craqueamento, que tem um nome, esse craqueamento ele chama craqueamento catalítico. Ele vai tornar o petróleo versátil e de maior rentabilidade. É como se pegasse o óleo bruto e fizesse ele render e se tornar mais versátil. Você pode ver que a versatilidade de hoje do petróleo, eles vão se tornando cada vez. Eles têm que trabalhar assim, irmão, porque a tendência é acabar. E vai gerando opções. E esse tratamento final tem a ver conosco. Porque esse tratamento final, essas substâncias presentes, pesadas no petróleo, elas são tiradas dentro de um processo térmico. E aí, irmão, o que acontece? O quadro atual do refino, ele vai se tornando cada vez mais fino, e os metais pesados vão saindo de acordo com a exigência do mercado. Isso aqui tem a ver conosco. Nós passamos por esse processo da destilação, nós passamos pelo processo da conversão, e nós estamos no processo dos tratamentos finais. O Senhor quer te refinar, mas para refinar você, Ele precisa destilar todo esse metal pesado, esse rancor, esse ódio, essa angústia. E às vezes só debaixo de um fogo, de um calor térmico, de um craqueamento, para ele catalisar e pegar de você e de mim o que nós temos de melhor, e vai depurando você, e vai aperfeiçoando você, e você vai se tornando mais leve, mais rentável e mais versátil no reino de Deus. Você vai render mais, você vai ter mais versatilidade no reino, porque você passou pelo processo da destilação, da conversão, e agora está no processo dos tratamentos finais, pronto para o uso. Pronto.
pronto para render. Sabe o que o salmista disse no Salmo 66, verso 10? Declara tu, nos provaste, tu nos afinaste, como afina a prata. Irmão, Deus, Ele nos afina, nos refina, e existe processo. E nós chegamos carregados de metais pesados. Os metais pesados precisam ser expurgados, e só são expurgados através do refino, do calor, do fogo. E às vezes esse fogo é a dor, é o sofrimento. Satanás queria destruir Jó com o sofrimento, mas Deus queria revelar a sua soberania através de Jó. Satanás queria esbofetear Paulo. A Bíblia vai dizer que Paulo tinha um espinho na carne que esbofeteava ele, mas Deus queria Paulo quebrantado e permitiu aquele espinho na carne, e disse para Paulo: a minha graça te basta. Às vezes você pode estar aí reclamando de Deus, que está sendo esbofeteado, passando uma crise, uma dor incalculável, e você não está entendendo. Mas Deus está. O final de tudo isso não é para te matar, está te provando para te aprovar, está te provando para te levantar, e você vai ser mais versátil e mais rentável diante do reino de Deus. Assim, no processo do petróleo, foi destilado, foi convertido, e agora ele passa por um tratamento final. E esse tratamento final é onde ele vai mostrar a rentabilidade dele, onde ele vai mostrar a versatilidade, onde ele pode ser usado, que jeito que ele pode ser comercializado. Esse é o processo do refino. A dor é um processo de refino, e aqui o apóstolo Pedro está dizendo: vocês não estranhem isso não. Não fiquem estranhando o fogo ardente que foi destinado para refinar vocês e provar vocês. No entanto, alegrai-vos. Eu conheço gente que sente dor a vida toda. Lógico que ninguém quer sentir dor, mas eu conheço gente que sente dor há anos. Vai explicar um negócio desse? Tem gente que tem uma tarefa dura. Tem gente que tem uma missão há anos. Há anos. Pessoas que cuidam de alguém doente. Pessoas que têm a rotina totalmente diferente da nossa. Sofrimento, dor. Gente que tem limitações, complexos, dores na alma, são rejeitadas. Pessoas que choram de dia e de noite. O que é isso, meu irmão? O que é isso? Coisas que nós nem conseguimos explicar. Tem coisas que você vê que o sofrimento é tão grande que você não consegue aconselhar. Mas eu tenho essa palavra, se você quiser crer nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Não estranhem o fogo ardente que foi destinado para vos provar. Antes alegrai-vos, porque sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Essa é a palavra que eu tenho para essa igreja essa noite. Não estranhe o fogo ardente que foi destinado para provar-vos.